Olá, meus irmãos que nos acompanham através das redes sociais, Palavras de Fé em Jesus. E falando em palavras de fé em Jesus, meus amados, a palavra de hoje: qual é o seu maior medo? Como vencer o medo? Aquele sentimento que paralisa ou nos leva a fazer coisas estúpidas para evitar aquilo que tememos. Meus amados, a Bíblia diz que a solução para o medo é o amor. Quando o amor de Deus entra em seu coração, ele expulsa o medo. Em Jesus você pode encontrar a força que você precisa para enfrentar os seus medos, assim como fez com Pedro, quando andou sobre as águas. Está lá na Bíblia, em Mateus 14, versículo 27 e 33. Da mesma forma, Jesus estende a mão para você e o segura com força quando o medo tenta paralisar a sua vida. Ele está aí ao seu lado, te segurando. Fixe o seu olhar nele e em seu poderoso amor por você. No amor, meus queridos, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Está lá em João 4, versículo 18 e também 19. Meus amados, o amor que Deus derramou sobre você é perfeito e tem o poder de superar o medo. Quando você enche o seu coração com o amor de Deus e se encontra no seu grande amor por você, não há espaço para um medo paralisante. Sua confiança nele, em seu amor e em seu poder aumenta e o medo diminui. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Está lá na Bíblia, em Salmo 18, versículo 2. Meus queridos, confesse os seus medos ao Senhor e peça a sua ajuda para superá-lo com a sua ajuda e em seu nome. Encha-se do amor de Deus e confie no amor eterno dele por você. Qual é o medo que você quer vencer, meus queridos? Vocês sabiam que Deus nos ajuda na dor, quer seja na dor física, na dor emocional? Deus tem a consolação que nós precisamos. Meus queridos, Ele nos ajuda a superar a dor e a manter a esperança. A dor não é para sempre, mas o amor de Deus nunca acaba. Nunca esqueça disso. Jesus veio para nos ajudar na dor. Ele entende o nosso sofrimento porque Ele também sofreu dor. Mas Jesus venceu toda a dor. Um dia no céu não haverá mais dor nem sofrimento. Mas até lá, Jesus nos ajuda a superar a dor. Na Bíblia, em Coríntios 1, versículo 5, diz assim: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Outra passagem na Bíblia está em Pedro 2, versículo 24. Diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Outra situação é o medo da morte. Você tem medo da morte? Meus queridos, com Jesus você não precisa ter medo da morte. O medo da morte supõe destruição ou castigo por causa do pecado. Para quem ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, é normal ter medo, porque depois da morte haverá julgamento e o pecado será castigado. Mas, meus queridos, se você é salvo, isso significa que Jesus já pagou o preço do pecado. A morte já não é motivo de medo. Jesus transformou a morte em vitória. Agora, quando morremos, sabemos que vamos para o céu, onde não há mais tristeza também nem sofrimento. Vamos estar lá, sempre juntos de Deus. Se você tem medo da morte, peça a Deus que lhe dê a alegria, que lhe dê a salvação, que lhe dê a coragem para enfrentar a morte quando chegar. Em João 11, versículo 25, diz-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Também em João 3, 16, na Bíblia diz: Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito,
o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Outro medo que as pessoas, ou muitas pessoas, têm também é a solidão. Você sente só? Você tem medo da solidão? Não precisa você ter medo da solidão, meus amados, porque a solidão pode ser vencida se você aceitou Jesus como Salvador, se você se arrependeu dos seus pecados. Jesus estará sempre com você. Não tenha medo, Jesus te entende e nunca vai te abandonar. Deus tem poder para vocês, meus amados. Ele tem um poder para preencher o vazio do seu coração. Confie na sua presença constante contigo. Busque a Deus em oração, louvor e também na reflexão bíblica. O Senhor nunca te abandonará, por isso você nunca estará totalmente sozinho. Na Bíblia, em Isaías 41, versículo 10, diz: Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Outra passagem da Bíblia diz em Filipenses 4, versículos 6 e também 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Outra situação que muitas pessoas têm medo é sobre conflitos, né? Isso também é uma situação que muitos têm medo. Mas, meus queridos, na vida diária, podemos nos encontrar envolvidos em conflitos com outras pessoas. Não é fácil reagir da forma correta, no meio de uma briga. Às vezes tem uma briga feia, mas a Bíblia tem bons conselhos para acalmar os ânimos e resolver o conflito. Preste atenção em Provérbios 18, versículo 13. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Meus amados, muitas discussões ficam feias porque ninguém está ouvindo o que o outro está dizendo. Quantas vezes você está numa discussão? Quantas vezes você já discutiu com alguém e você às vezes quer falar mais que ela, quer responder maior que ela? Muitas discussões elas acabam ficando feias porque ninguém está ouvindo o que o outro está dizendo. Procure entender a razão do aborrecimento antes de responder. Gritar só vai piorar as coisas, só vai piorar a briga. Quem respira fundo e fala com calma, retoma o controle da conversa. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Em Provérbios 15, versículo 1. Meus queridos, durante uma briga as pessoas dizem coisas que não deviam e ofendem, né? Muitas vezes, como ofendem você ouvir coisas que você não merecia ouvir, né? Mas isso acontece porque é para fazer o outro perder o controle. Isso é normal numa discussão, isso é normal numa briga. Mas, meus queridos, ignorar um insulto mostra maturidade que os outros não lhe podem afetar. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora um insulto. Está lá em Provérbios 12, versículo 16. Uma outra passagem bíblica para vocês tomarem conhecimento de aflições, de brigas na hora de uma discussão, está lá em Romanos 12, versículo 17. Essa passagem bíblica diz assim: Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Uma outra situação também de medo, meus queridos, é a tristeza. Muitos temem a tristeza. E a tristeza e a angústia, ela faz parte da vida. Mas a Bíblia também nos ensina que elas não são o fim da história. Deus vê suas dores. Ele compreende o seu coração e está pronto para lhe dar consolo e esperança. Ele está pronto em dar consolo e esperança em meio às dificuldades. Ele te fortalece, Ele te renova, Ele promete alegria após a tempestade. Confia nele, confia em Deus e encontre paz na palavra, que você vai estar mais tranquilo, vai tirar as tuas aflições e vai tirar também todos os teus medos. Em Eclesiastes 3, versículo 1 e 4, diz assim: Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer,
tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo também de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Não é errado sentir tristeza. Todos nós passamos por tempos difíceis na vida. Mas a Bíblia também diz, meus amados, que a tristeza não dura para sempre e a sua alegria voltará um dia. Na Bíblia, em Isaías 61, versículo 1 e 3, o Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e também para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Então, meus amados, Jesus não vem com palavras duras e insensíveis, nem com respostas sem valor. Jesus o ama. Jesus quer abraçá-lo e também quer cuidar de você. Ele tem poder para restaurar a sua vida e também para te consolar de toda a tristeza. Então, entregue-se a Deus e confie nele e ele o ajudará. Então, agora que você já ouviu as passagens bíblicas de como curar o medo, feche seus olhos nesse momento e vamos orar para acabar com todos esses medos, os medos das nossas vidas. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, obrigado, meu Senhor. Venha, Espírito Santo, nesse momento de oração. Senhor, seja luz em minha mente, paz em meu coração, sabedoria em minhas decisões e também amor em minhas relações. Pai amado, eu preciso de Ti. Somente Tu és capaz de acalmar meus sofrimentos. Meu Deus, somente em Ti tenho minha esperança depositada. Somente em Ti, Senhor, poderei encontrar um lugar para me proteger e não dar lugar ao medo e a todo o mal. Senhor, meu Pai, muitos medos me atacam todos os dias. Por isso hoje, meu Deus, reconheço diante de Ti que estou repleto de misérias. Recorro a Ti, Senhor, como meu amigo, irmão, meu Pai, para que me enchas de Tua alegria, para que renoves esta força de esperança e levanta do chão todos aqueles que confiam em Ti e buscam a Tua ajuda, Senhor. Meu Pai misericordioso, Tu sabes que todos os vazios do meu coração só podem ser preenchidos por Tua graça e pela Tua presença. Os meus medos, as minhas preocupações, minhas dores, minhas confusões só podem encontrar solução e cura nas Suas mãos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Sei que é misericordioso e com Tua ajuda poderei superar todos esses medos e que não me deixam avançar. Mova-me, Senhor, com Teu Espírito Santo. Me acompanha, Senhor meu Deus. Me ajude a enfrentar todas as dificuldades. Ajude a enfrentar os medos, enfrentar o mal, em nome do Senhor Jesus. Eu me mantenho fiel a Ti, meu Pai, porque estou certo de que o Senhor não vai falhar. Toma minha mente, toma o meu coração e faz de mim um fiel discípulo do Teu amor. Pai, Teu Evangelho diz, não temais. Quem crê em Ti jamais ficará desapontado e não haverá temor algum que faça sua fé titubear. Meu Pai de misericórdia, que minhas faltas jamais me separem do Teu amor, pois sempre busco Teu perdão. Todo medo que há dentro de mim saia da minha vida. Eu Te aceito, meu Deus, e creio em Ti, Senhor meu. Toca o meu coração, me cura, Senhor, me liberta de todo medo. O Senhor é a minha fortaleza e tenho certeza que Teu amor e Tua misericórdia não vão separar do meu espírito. Meu Pai amado, confio em Tuas promessas, confio em Tua palavra, as palavras que me confortam. Quero que também me digas aquelas palavras de esperança que pronunciaste a Josué. Sê firme e corajoso, não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde andares. Sopra, Senhor, sopra forte suas bênçãos sobre mim, bênçãos que trazem Teu Espírito Santo, para que me ajudes a crer e dar um verdadeiro testemunho de Teu amor ao mundo, sem temores
e sem medos, meu Deus. Te amo, Jesus, e confio que nesse momento Tu estás quebrando todos os nós que amarram a desesperança, e ainda que eu ande nos caminhos estreitos e escuros da nossa vida, não temereis, pois Tua força, o Teu poder estão comigo e me enchem de confiança, de amor e paz, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, Pai. Livra-me de todo mal, pois só o Senhor é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Diga comigo, graças a Deus. Meus amados, meus irmãos, agradeço por estar comigo nesse momento de oração e mais um dia. Agradeço a todos e peço a vocês que compartilhem, curtam o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, nas nossas redes sociais, para que a gente possa continuar levando as palavras de Deus, palavras de fé em sua vida, palavras do Espírito Santo. Que você se encha da palavra de Deus e do Espírito Santo, em nome de Jesus.